Pode fazer uma pergunta aqui que Pode? está voltada? Manda aí, Esse é do Zap, você conhece, é o Francisco. Manda o nome. Até falou assim, Gustavo, é necessário analisar corretamente o ambiente existente, se é sol forte, sombra ou meia sombra. Isso influencia em que no paisagismo? Putz, com certeza. Eu li exatamente o que a dúvida dele. Com certeza, com certeza, porque a gente precisa ter ideia se aquela planta vai suportar aquele local, né? Tem algumas folhagens tropicais que são mais de sombra, mas a gente até consegue plantar no sol, ela desenvolve no sol, a gente aduba e ela vai se adaptar. A gente chama isso de rustificar a planta. Entendi. Então, quando aquela planta não é daquele ambiente, então, por exemplo, filodendro anulado, que é uma folhagem que eu gosto Mas bastante. daí é optado pela estética não dela. é daquele pela estética. Não é porque eu quero torturar ela e deixar ela no sol. Você não teria projetado, né? Porque o filodendro ondulado, se você pegar nos livros de paisagismo, de especificação de vegetação, não tá escrito lá sol pleno. Mas no sol pleno, geralmente ele dá uma torrada para voltar e depois ficar bonito. Então, assim, cada planta ela tem uma necessidade peculiar de luz, né? De luz e necessidade hídrica. Que ele falou, né? Então, quando a gente vai projetar, especificar a vegetação para o projeto, é muito importante saber se é um jardim interno, então não vai pegar muito sol, né? Ou é um local que vai pegar muito sol, então eu não vou pôr uma folhagem muito exuberante também, que ela vai queimar muito ali, né? Então, dependendo muito do local, e eu tenho que prestar muita atenção nessa questão da incidência solar, eu vou pôr uma planta mais de sombra ou uma planta mais de sol. Então, esse comentário que ele fez é um dos primeiros elementos que a gente leva em consideração no projeto. Eu vou adicionar uma coisa que daí agora bateu uma dúvida, não sei se tem alguma coisa a ver. Vamos dizer, quando envolve elementos reflexivos como vidro, alguma coisa, isso influencia alguma coisa ou não tem nada a ver? Geralmente não. Piscina, às vezes, água de piscina que geralmente não. Geralmente a gente não tem esse problema. Não. A não ser que seja um local que esquenta muito, né? E daí você vai ter alguma vegetação perto que ela pode ficar danificada, queimar folha, alguma coisa assim. Mas geralmente a gente não tem muito esse problema, não. Entendi. Uma coisa que eu acho que é legal a gente pontuar também, eu quero falar mais que todo mundo, né? Mas você falar. Eu tô achando que eu tô quero falando mais guardar que todo todo mundo. mundo. Vou até pegar uma água, né? Pode falar, viu? Deixa Se puder também pegar um pouquinho pra mim. Faz duas viagens. Você deve falar mais que todo mundo. Então, mas eu me empolgo. Deixa eu te perguntar, eu estou falando mais que você? Tá tranquilo. Uma coisa importante pra gente levar em consideração, que o pessoal, né, por causa dessas ansiedades de todo mundo, eu também sou super ansioso, é essa questão de ver pronto logo. Né? Eu sempre brinco que o paisagismo é diferente da arquitetura e da decoração. Porque ver pronto na obra, pronto. Eu quero ver aquele negócio pronto. Você pode perceber. Eu sempre brinco também, comento até isso com meus alunos. Por exemplo, você faz um projeto de interiores ou mesmo de arquitetura lindo. Quando tiver tudo pronto, é o momento ideal para você chamar o fotógrafo e tirar foto. Né? Entendi. Agora, o jardim não. Então, o jardim, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, geralmente, na primeira semana que você fez o jardim... Semana não, primeiro mês, primeiros 3 meses, 6 meses, o jardim vai estar feio. Vai tá feio. O jardim vai estar caído, as folhinhas secas, amarelas, principalmente jardins tropicais, que a gente está comentando, né? Isso vai ficar legal. Ele vai ficar legal 1, 2 anos pra frente. Nossa, né? 2 anos. Se tiver uma irrigação, uma manutenção adequada, em 6 meses você já começa a ter um resultado legal, né? Então tem até um jardim de uma cervejaria que eu fiz aqui, que a gente terminou agora aqui de Sorocaba, um projeto do Fernando Polis, e ela vai inaugurar daqui uns 2, 3 meses. Acho que a gente já fez o jardim. Então, quando ela inaugurar daqui a alguns meses, o jardim já vai estar mais desenvolvido e bonito, né? Então, eu sempre brinco que o momento de fotografar o paisagismo geralmente é depois de 1 ano, 2. E geralmente a arquitetura e decoração terminou, tá tudo bonito, impecável, você tira foto, né? Até porque depois o pessoal usa a mesa, usa a porta, começa a arranhar, machucar mesmo, começa, né? A foto ali do momento nunca é a do usual do dia a dia. Agora o paisagismo é diferente. As plantas têm esse tempo, porque uma planta ela transpira, ela faz fotossíntese, ela morre, ela tem praga, ela tem doença. Então, assim, geralmente, e esse é um outro problema, o pessoal fala, Gustavo, você dá garantia no jardim? Eu sempre coloco no contrato que a gente dá garantia das plantas mediante a uma avaliação se não tem problema de falta de água, por exemplo, né? Um exemplo, uma vez... Você tem como as saber? causas tem alguma Tem coisa. como saber? Quando a gente bate o olho, você vê na cara se tá sendo molhado ou não. Ah, tô molhando todo dia. Tá, sim, molhando todo dia. Tá molhando uma vez por mês. A muda vir com... Também pode acontecer. Defeitos, assim? Também pode acontecer. Praga. Pode acontecer de uma planta não vir legal, de uma planta vir danificada, mas... Mas se antes de plantar dá pra ver ou não tem como, assim? Dá, geralmente dá também. Dá, Geralmente quando a planta chega, a muda chega na obra pra gente fazer o plantio, a gente já tem uma ideia, né, de como ela tá, né? E quando você faz uma visita depois, você, por exemplo, palmeira perde todas as folhas geralmente. Fica seca. De repente ela começa a sair folha bonita, né? Vai morrer. Vai morrer. E palmeira é uma dica pra quem tá assistindo, pra vocês também, sempre olhar o olho dela. O que é o olho da palmeira? Aquela folha do meio. Já repararam aquela folhinha da palmeira que fica um tubinho
espinho ali no meio, se secar todas as folhas e ficar aquela do meio verde, é sinal que ela não morreu. Não morreu. Não morreu, ela tá viva. Caramba. Né? Então é o ouro da palmeira que a gente chama. Né? Legal. Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, saber se tá tendo cuidado no jardim é importante, porque senão a gente vai ficar trocando planta torto direito e é falta de água às vezes. E né? esses 2 anos... Aí sai caro. Aí sai caro. Esses 2 anos que você fala pra ele ficar bonito, serve pra grama? Por quê? Não, grama geralmente é mais rápido. Porque eu, como fui engenheiro de obra, hoje eu estava falando para vocês que eu não sou mais engenheiro de obra, mas a gente tem aquele sentimento como engenheiro de obra, se eu colocar a grama, plantar a grama 4 meses antes na parte externa de eu entregar a obra, quando eu chego na entrega da obra, a grama já vai estar com a primeira poda. Isso serve? Faz sentido, só que qual que é o problema aí? Eu vou fazer a grama 4 meses antes da obra. Daí o pessoal, não, mas faltou fazer massa aqui. Faltou colocar... Chega um caminhão para entregar os bloquetes, para fazer a calçada. Onde você vai descarregar o caminhão? Na grama. Uma maçaroca de cimento, Você descarrega o bloquete na grama. Chegou areia. Não, que a grama aqui, a grama volta. Nem você, né? As pessoas olham, uma grama só e colocam. Então. Né? Se tomar cuidado e fazer, por exemplo, faz uns Ela vai taludes, pegar faz antes, aonde, vai aí pegar a antes. situação ideal. Ela já vai ficar quase faz parte do bonita. planejamento. Mas isso eu sempre falo para não fazer. Né? Construtora, eu nunca trabalhei muito direto com construtora, acho que é uma pegada um pouco diferente. Né? Olha. Mas o meu forte, Polêmica. 90% que eu faço é residencial, principalmente, que é meu forte, né, que é mais fácil. Eu faço alguma coisa comercial também. Mas eu sempre indico fazer o jardim por último do último do último. Por exemplo, na cervejaria lá, falta eles fazer, eu acho que eles estão fazendo o deck, mais alguma coisa. É o último item. Mas eu já falei pro cliente que tem um risco de fazer a pintura e manchar as plantas. Então, assim, a pessoa tá assumindo o risco. Claro também. Então, Você tá fazendo paisagismo, suja toda a pintura. Então, mas o paisagismo eu sempre falo que o ideal é fazer por último dos últimos, pra você não ter problema nenhum, né? Porque as plantas, igual eu falei, respira, transpira, faz fotossíntese, vai secando, vai, né? Então, assim, elas são muito delicadas. E o pessoal de obra geralmente não tem muito cuidado, né? Aquele carinho, aquela forma carinhosa. Deixar para trator de Super carinhosos. Então, eu sempre falo o paisagismo chegar no final. Então, assim, quando o cliente assume o risco, que pode ser que danifique alguma coisa e tenha que pagar e trocar depois, tudo bem, né? Mas é sempre indicar fugir. O pessoal tem mania de fazer fugir. É verdade. Na pisada ali de entrada social. Então faz o fugir, você detona o jardim. Porque o fugir do jeito que é feito, geralmente, Jateado, né? Jateado, né? Então detona. Então eu sempre falo, geralmente, assim, Mas o depois ideal do fugir. é fazer o jardim, porque, mas vai sujar o fugir, mas sabe se pôr uma lona A depois e própria cobrir? planta tampa essa sujeira e com a lona também, né? Você põe uma lona, lava. né? Você vai cobrir o fugir e você usa o espaço ali. Agora, fazer o fugir depois, geralmente você danifica as plantas. Mas no né? máximo que vai acontecer ali é sujar com terra ali, né? Se for O que você depois. diz? Não é nada de drástico. E né? ainda tem a limpeza de final de obra ainda, Sim, que vai fazer sim. uma limpeza bruta ali. Então, Sim, acho que é o mais, vamos dizer, mais consciente mesmo. O ideal, né? No mundo ideal. Eu brinco por isso.